Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje vamos falar sobre as células animais. Então, na aula passada a gente falou tudo sobre células vegetais, falamos sobre tecidos vegetais, falamos inclusive sobre fotossíntese e agora vamos falar sobre características gerais das células animais, ok? Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo no slide de abertura, na verdade é uma microscopia que a gente chama de microscopia de fluorescência, ou seja, quando a gente usa um microscópio que ele consegue reconhecer alguns marcadores e emitir um determinado comprimento de onda. Então, a gente falou bastante sobre comprimentos de onda, né? Quando a gente falou sobre plantas e por aí vai. Então, a gente acaba utilizando marcadores que são artificiais para conseguir distinguir cada pedacinho da minha célula. Então, você que já estudou célula provavelmente nos outros anos, no oitavo ano e por aí vai, você consegue identificar que essa bolinha aqui no meio provavelmente é um núcleo, certo? Então, sem mistério, né? É só basicamente um corante que vai marcar o núcleo e as outras estruturas celulares. Aqui a gente está vendo uma estrutura marcada, que é a membrana plasmática e o citoesqueleto, tá? Mas, enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso nos próximos slides, não se preocupem. É só para vocês identificarem que tipo de foto, né? Que tipo de imagem é essa que a gente está utilizando dos nossos slides. Vamos lá. Então, características gerais da célula animal. Primeiro, ela é eucarionte, hoje eu tô bem cebolinha, né? Eucarionte, o que isso quer dizer? Que ela vai possuir uma carioteca ou membrana nuclear, tá? Ou seja, ela vai ter o material genético guardado em relação ao resto da célula, o material genético, ou seja, o DNA não vai ficar boiando por aí na minha célula. Ela é pluricelular, ou seja, vai ter mais de uma célula, não vai ser um indivíduo unicelular, vai ter várias células, nós somos feitos de várias células, e os outros animais, insetos, aves e por aí vai, todo mundo é feito de várias células, tá? E além disso, essa célula animal, ela é heterotrófica, ou seja, ela não produz o próprio alimento. Então a gente viu a diferença da fotossíntese, por exemplo, que ocorre em organismos que conseguem produzir os próprios nutrientes, os próprios carboidratos, por exemplo. E nesse caso, não, a gente vai precisar obter esse nutriente de uma outra forma, porque nós não somos capazes de sintetizar, ou seja, produzir esse nutriente que vai servir de combustível para a gente produzir o nosso ATP, que é a nossa moeda de troca, digamos assim, nossa moeda energética fundamental para que nosso organismo funcione. Vamos lá. Então, uma definição, um conceito bem resumido de célula. Célula seria a menor unidade básica fundamental dos organismos vivos. Então, todo ser vivo vai ser feito de célula, tá? Todo, sejam eles pertencentes ao reino das plantas, ao reino dos animais, dos fungos e por aí vai. Todos eles serão feitos de células, as bactérias também são feitas de células, mas a gente tem, por exemplo, os vírus, que existe uma discussão muito complexa sobre isso, mas para a gente aqui, que tá, enfim, no ensino básico, a gente não considera o vírus como um ser vivo, tá? Justamente porque ele é acelular, ou seja, não tem célula. Portanto, para ser vivo, é essencial ter célula. Se não tem célula, não é ser vivo. Então, no caso, a gente tem, por exemplo, os vírus e os prions, que são proteínas enoveladas de uma maneira meio diferenciada, mas causam algumas doenças como o mal da vaca louca, tá? Então, essas duas estruturas a gente não considera como ser vivo. Show? Então, a célula é a menor unidade básica funcional dos seres vivos, mas por que unidade básica funcional? Então, é lógico que se a gente der um zoom ainda maior numa célula, a gente vai encontrar as moléculas e os átomos, mas a função dessas estruturas vai estar garantida no nível celular, porque a gente pode pensar uma célula, por exemplo, como uma fábrica, porque a célula toda tem organelas que exercem funções específicas. Então, funcional vem daí, pessoal. Vem de produzir ou quebrar substâncias, né, que sejam essenciais para que esse organismo funcione. Por isso, a menor unidade básica funcional, porque a célula ela funciona, né, sendo redundante, como uma espécie de fábrica, tá? Ela tem todo um mecanismo, a fábrica ela precisa do setor, vamos supor, do setor financeiro, do setor
que executa as tarefas do setor de limpeza. Então, é mais ou menos assim que uma célula funciona, tudo bem? Então, a gente tem dois grupos celulares que a gente já comentou anteriormente, as células que são procariotas, tá? Aqui eu coloquei uma foto para vocês, também de uma microscopia de fluorescência, que é, na verdade, uma bactéria, tá? Então, essa bactéria, se vocês repararem, não tem nada delimitando esse meiozinho, assim. Vocês podem até pensar que está organizado como um núcleo, né, através da imagem, mas não tá não, gente. Então, esse material genético da bactéria aqui, ele tá solto no citoplasma, tá? Então, ele consegue tá disperso aqui dessa minha bactéria, e isso não é muito legal, né? Porque você aumenta a probabilidade, por exemplo, de você ter uma interação desse material genético com alguma substância, por exemplo, com um radical livre, e você acabar sofrendo uma mutação nesse seu DNA. Então, isso não é tão bom assim, tá? E nas células eucariotas, então, eu não sei se eu comentei, célula procariota a gente associa logo a bactéria, tá? As bactérias são células procariotas. E nas células eucariotas, essa imagem aqui é muito parecida com a primeira imagem do slide, a gente está tendo aqui, ó, um núcleo marcado de azul, tá? E o citoplasma aqui marcado de vermelhinho. Então, percebam, olha como esse material genético aqui está bem guardado, bem resguardado aqui pela membrana nuclear, e em comparação com essa célula aqui, ele está bem espalhadão, né? Então, a vantagem que a gente tem é essa, de você conseguir guardar o seu material genético, porque é a coisa mais importante que você tem, né? O material genético é a coisa mais importante que você tem na célula. Então, se você perde as suas informações, entendeu? É igual assim, quando a gente é uma comparação péssima, mas, por exemplo, quando a gente é assaltado ou o celular pifa, alguma coisa do tipo, você fica chateado, mas você fica mais chateado ainda porque você perde todas as informações que estão ali, certo? Porque as informações que estão no seu celular, fora o trauma, né, e essas coisas, são as coisas mais importantes que você tem. Então, as fotos com os seus amigos, os contatos e por aí vai, né? Então, isso é o mais importante, isso é o mais caro pra gente, né? Então a gente pode pensar isso como se fosse o nosso DNA, porque o DNA contém todas as informações. Então isso é o mais importante pra gente, tá? Então a gente tem que guardar 7 chaves ali no nosso DNA para evitar justamente que ele sofra interações com o meio e sofra mutação, porque mutação não é muito legal, tá? Então a gente pensa que vocês não, né? Porque vocês já são mais cabeça mais para frente, assim. Mas a gente pensa que mutação é uma coisa boa, porque, enfim, do nada a gente vai virar um X-Men, assim, vai soltar poder e tal. Mas a mutação, na verdade, ela causa muitos problemas, como, por exemplo, o câncer, né? O câncer é um conjunto de várias doenças e que podem ser justificadas por algumas mutações, né? Então, o câncer de pele, que é causado, por exemplo, pela radiação ultravioleta que incide diretamente no material genético, causa mutações e causa crescimento anormal, né, de tecidos sobre a epiderme, por aí vai, galera. Então, só um momentinho que eu vou beber uma água, rapidinho. Então, continuando, vamos lá. Outra, outra caracterização, né, se é que eu posso chamar assim, outra definição, outro tópico sobre células é a ideia de um organismo unicelular e pluricelular. Então, o organismo unicelular que a gente tem aqui uma bactéria, tá? Na verdade, várias bactérias. Se você tá vendo aqui, ó, tem como se fosse uma cinturinha aqui nessa bactéria. Isso está mostrando que ela está se dividindo em duas bactérias unicelulares, tá? E esse tecido aqui, por outro lado, é um tecido epitelial, simples. Ou seja, é um tecido que a gente tem de revestimento, tá? Na superfície do nosso corpo. Então, revestimento principalmente de mucosa, ou seja, dentro da boca, no trato respiratório, por aí vai, tá? Então, olha, a gente tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui são células. Essas células em conjunto, né, que formam um tecido epitelial, e aqui embaixo a gente tem um tecido conjuntivo, ou seja, um tecido de preenchimento. O que isso quer dizer? Que todas essas células, elas estão organizadas numa função específica, tá? Então, esse tecido epitelial tem uma função de proteção, tá? Ou de absorção, por aí vai. E esse tecido conjuntivo aqui, ele vai ter uma função de nutrição desse tecido que está acima, que é o tecido epitelial, tá? Então, todos esses grupos celulares, eles vão ter uma
função, vão ter uma carreira específica, tá? Desculpa. Ao contrário daqui, que a gente tem os organismos unicelulares que trabalham sozinhos por conta própria, não tem organização. Fulano vai ser responsável por proteger, fulano vai ser responsável por produzir alimento, fulano vai ser responsável por transportar oxigênio. Não, todo mundo faz a mesma coisa e eles que lutem, tá? Agora, quando a gente tem organização em tecidos, existe uma categorização de funções, tá? Então, isso é muito, muito interessante, muito importante, porque quando a gente fala de organismos multicelulares ou pluricelulares, a gente está lidando com um nível de complexidade muito maior. Então, ser pluricelular quer dizer ser mais complexo, tá? Ser capaz de sobreviver em ambientes mais diversificados, de, enfim, atingir tamanhos maiores e por aí vai. Essa é mais ou menos a pegada da situação. Seguindo. Organismos heterotróficos e autotróficos. A gente já comentou isso na aula passada, tá? Isso aqui também é uma microscopia de uma lacraia, tá? Eu dei o lacraia, mas eu achei que essa foto era bonita, tá? Então ficou conceito, mas embora eu deteste lacraia, é conceito, tá? Então, o organismo heterotrófico, ele não produz o próprio alimento, ele precisa obter o alimento de uma outra fonte, né? Enfim, precisa comer para poder obter os nutrientes necessários dele. E organismos autotróficos, os organismos autotróficos como as plantas, essa aqui é uma elódia, uma plantinha de aquário, eles produzem o próprio alimento, eles produzem o próprio carboidrato através da fotossíntese. Então, a gente já comentou sobre isso antes, ok? Vamos seguir. Então, divisão básica de uma célula eucariota, que é uma célula que possui núcleo. Ela vai ter núcleo, citoplasma, membrana e organelas, tá? Basicamente, esses 4 tópicos que a gente vai abordar hoje. Então, núcleo. Núcleo a gente já comentou, eu marquei, olha, galera, tá em número 1 aqui o núcleo, tá? Então, é uma outra foto de microscopia, que a gente tem aqui o citoplasma em verdinho, e a membrana, né? Em azul, a gente tem o nosso núcleo. Então, eu botei um núcleo, tá? É só porque eu acho que muitas vezes a gente não vê fotos reais de célula, né? A gente vê uma célula como se fosse um ovinho, e não é bem assim. A célula, ela tem formas diversas, dependendo da função dela, tá? Então, é só pra gente ter uma ideia de como ela se situa. Então, ó, se eu pegar esse núcleo e fizer um corte e olhar ele assim, eu tô vendo a minha carioteca aqui, meu núcleo, né? E o meu DNA todo enoveladinho aqui dentro, entendeu? Então, é aquilo que eu comentei para vocês anteriormente, da questão da membrana nuclear proteger o núcleo. É claro que essa informação ela vai transitar entre a minha célula, só que o meu DNA jamais vai sair daqui. Ele vai acabar produzindo um RNA mensageiro, que a gente vai falar melhor isso nas próximas aulas, que vai sair por esses poros dessa carioteca para poder levar a informação para as minhas outras organelas celulares, tudo bem? Então, a função do núcleo, né, ou da membrana nuclear, ou da carioteca são sinônimos, na verdade é proteger o DNA, ok? Manter ele guardadinho ali e também auxiliar na produção do RNA mensageiro, enfim, e por aí vai, tá? Então, de forma resumida, é isso. Citoplasma. Então, olha, eu botei uma outra foto melhorzinha para a gente ver, olha. Aqui a gente tem a nossa membrana nuclear, isso aqui tudo compõe o núcleo, né? O meu nucleolo, que vai ser uma região onde eu vou ter bastante produção de RNA ribossomal, tá? Ou de ribossomos, RNA ribossômico, desculpa. E meu poro nuclear, onde eu vou ter a passagem do meu RNA, ou seja, tudo aquilo que vai entrar e sair do núcleo vai passar por esse poro, tá? Então, a gente tem as organelas aqui, a membrana plasmática e o citoplasma. O citoplasma, ele vai ser uma porção da célula que vai preencher, vai embeber é uma palavra meio esquisita, mas ela vai preencher a célula e ali vão estar situadas as nossas organelas citoplasmáticas, tá? É como se fosse uma substância viscosa, parte composta de água, sais minerais, carboidratos e por aí vai, e ela vai preencher essa minha célula e é no citoplasma que estarão as minhas organelas citoplasmáticas, tudo bem? Então, eu botei aqui em 2 como se fosse o citoplasma. Tudo isso que vai envolver a minha célula vai ser o citoplasma. Seguindo, membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, dá pra gente ficar falando horas sobre membrana, porque é um assunto bem bacana, bem interessante.
Então, eu botei o 3 aqui como membrana plasmática, tá? Que vai envolver a célula. Ela é basicamente uma dupla camada, ou seja, uma camada aqui e outra camada aqui embaixo, ou seja, dupla camada de fosfolipídios, tá? Deixa eu arrastar a minha fotinha aqui, que tá aqui. Ah, não tá escrito. Mas olha, cada negocinho, parece um cotonete, cada cotonetezinho aqui é um fosfolipídio, tá? E esses fosfolipídios juntos vão compor a nossa membrana plasmática, tá? É claro que existem outras substâncias aqui, como, por exemplo, essas proteínas e por aí vai, mas é interessante a gente perceber que ela é basicamente composta desses fosfolipídios e proteínas, tá? Então, isso vai ser muito interessante porque a outra foto aqui de membrana plasmática que eu acho bem interessante, ó, que a gente está vendo aqui, ó, olha a delimitação dela, olha o formato que a membrana plasmática pode obter, né? Não é só aquela fotinho de um ovinho que a gente vê na escola. E uma característica da membrana plasmática se chama permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer? Por que eu botei essa foto de um metrô, assim, qualquer? Por quê? O metrô vai permitir a entrada de algumas pessoas, certo? Mas que pessoas são essas? Na verdade, são pessoas que vão possuir o passe, né? Ou o bilhete único, ou o Rio Card, ou o bilhete do metrô, o que for. Então, existe um controle da entrada de de determinadas pessoas, certo? Gente, desculpa, eu tive que pausar aqui porque passou um carro fazendo barulho e tava me incomodando demais, tava super desconcentrando. Então, vamos voltar à membrana aqui. Por que a gente fala permeabilidade seletiva, pessoal? Porque quando a gente olha, por exemplo, uma catraca de um show, de metrô, seja lá qual for, ele vai controlar a entrada e saída de pessoas, tá? Ou seja, as pessoas não vão poder entrar direto, nem qualquer pessoa vai poder entrar ali, mas também você não vai barrar completamente a entrada como se fosse um muro ou um portão trancado, né? Então, por isso a ideia da permeabilidade seletiva, tá? A membrana plasmática, ela é permeável seletivamente. Como assim? Ela vai permitir a entrada de determinadas substâncias, só que não vai ser zona, tá? Vai ter um controle da entrada dessas substâncias. Então, por exemplo, se entrar muita água na minha membrana, a célula se rompe, ela estoura. Então, não é interessante que entre água adoidado, sem controle algum. Tá? A mesma coisa, por exemplo, é a entrada de sais, entrada de íons e por aí vai. Então, se eu tenho a entrada dessas substâncias de uma maneira desordenada, eu gero todo um descompasso no meu funcionamento celular. Então, por isso que a membrana, ela tem essa permeabilidade seletiva, tá? Ou seja, só vai entrar ali no show ou no metrô dela quem a membrana permitir. Ok, galera? Espero que tenha sido claro esse exemplo para vocês. E desculpa, porque eu fiquei super desconcentrado desse cara, sei lá, tá dando um grau aqui de carro, sei lá se é possível, mas tá me incomodando demais. Vamos lá. Outra característica da membrana plasmática é a ideia do modelo do mosaico fluido. O que é um mosaico? O mosaico é isso que eu coloquei para vocês, tá? Essa obra aqui é uma obra muito conhecida do Van Gogh, que se chama Noite Estrelada, e fizeram essa Noite Estrelada com um mosaico. Então, a gente percebe que tem vários pedacinhos de cerâmica ou de... Esqueci o nome do negócio. Enfim, né, desses azulejinhos e formando essa obra que é a Noite Estrelada, tá? Então isso é um mosaico, gente. Um mosaico é formado de várias pecinhas diferentes. Então, se vocês perceberem, tem pecinhas verdes, tem pecinhas azuis, alaranjadas, brancas e por aí vai, tá? Então, eu fiz toda essa estrutura com peças diferentes, tá? E se a gente volta aqui na minha imagem da membrana, a gente consegue ver que também tem peças diferentes. Olha, eu tenho fosfolipídio, eu tenho uma proteína, eu tenho um colesterol. Então, é um mosaico, ou seja, eu monto uma membrana com pedaços diferentes, mas eu não chamo ela só de modelo mosaico.
porque senão seria uma coisa estática. Eu montei a minha célula, fica lá toda durinha, aqui vai ter sempre uma proteína, aqui vai ter sempre um fosfolipídio, aqui vai ter sempre um carboidrato. E ela não fica assim rígida para sempre, tá? Ela é fluida. O que é uma coisa fluida? Uma coisa que se mexe, tá? Uma coisa que desliza. Então é como se eu, por exemplo, pegasse esse meu azulejinho aqui laranja e conseguisse transportar ele para cá, tá? Mas eu não consigo, porque esse mosaico, essa obra, esse mosaico verdadeiro, ele tá fixo, mas a membrana não, ela é fluida. Então, se eu voltar aqui, eu consigo transportar, vamos supor, essa proteína para outra região da minha membrana. Eu consigo transportar esse colesterol para outra região da minha membrana. Então, ele é fluido, ou seja, ela tem mobilidade. Essa membrana ela é móvel, eu consigo deslizar alguns componentes por ela, tá? Então ela não é rígida, a membrana plasmática não é rígida. Inclusive a gente consegue ver isso aqui, ó, que na verdade essa célula ela tá emitindo uma coisa que a gente chama de pseudópodes, ou seja, falsos pés. Ela utiliza isso para andar, literalmente. Então ela tá projetando a membrana e vai conseguir se locomover, tá? Não tem tanto a ver assim com a ideia de fluidez que eu falei para vocês, mosaico fluido, mas é só para mostrar que a membrana ela não é estática, ela não fica rígida, parada pro resto da vida, tá? Ela tem uma mobilidade. Seguinte, organelas, só no módulo 7. Então, ó, eu gosto muito desse memezinho, gente. Isso aqui é um... Ih, esqueci o nome. Ótimo, professora, parabéns, tá? Mas ele tá falando risos microscópicos, tá? Para quem ainda tá começando aí no inglês, tá? Eu acredito que isso aí seja um ácaro, se eu não me engano. Eu ia falar tardígrado, mas não é não. É um ácarozinho. Então, eu adoro essa imagem, porque as pessoas geralmente, quando falam de coisas sobre bactérias, germes, botam isso aí porque a gente demoniza a situação, né? Nossa, é uma bactéria, um bicho que horroroso, um monstro. Mas não, isso aí é um ácarozinho qualquer. Vamos lá. Então, células-tronco. Cara, células-tronco é um tema bem interessante e foi muito polêmico, principalmente por volta de 2010, assim, até 2013, porque a gente tem dois grupos de células-tronco. A gente tem umas células-tronco que são embrionárias e células-tronco adultas. E aí rolou uma polêmica muito forte, principalmente com instituições religiosas, porque começou a se discutir muito o que era vida. Tipo, o que é vida? A vida é formada desde o momento da concepção, ou seja, desde que um ovócito se funde com um espermatozoide. A vida é formada a partir do momento que a criança nasce, ou que ela se mexe, ou que ela sente. E o que isso tem a ver com células-tronco? Porque, na verdade, esse grupo de células-tronco embrionárias que eu comentei para vocês, eles eram obtidos de que maneira? Pessoas que não queriam ter filhos agora acabavam congelando os óvulos, né, os ovócitos, e para fazer inseminação artificial. E quando você vai fazer inseminação artificial, você acaba fecundando vários ovócitos e você implanta os melhores, digamos assim. Ah, esse aqui está crescendo mais, então eu vou implantar esse. Geralmente você faz em números de 3 ou 2. Então, por exemplo, a Fátima Bernardes ela tem 3 gêmeos porque ela fez inseminação artificial. Então, você acaba colocando, né, nessa pessoa 3 ou 2 ovócitos porque geralmente 1 ou 2 não vingam, né? Então, assim, a ideia não é ter gêmeos, a ideia é que pelo menos um vingue, porque é um processo bem caro e delicado. Ok, então vamos supor, eu tenho 5 óvulos fecundados, né? E aí eu faço uma inseminação artificial com 2, dá certo, e eu acabo ficando com 3 embriões, entre aspas, congelados ali, 3 zigotos congelados, tá? Então, eles estão congelados. Só que isso tem um prazo de validade, você não pode manter mais que esses embriões, eu não gosto de chamar de embrião não, tá, gente? Mas eu tô falando para ficar mais claro, congelados por mais de 5 anos, porque você já prejudica uma coisa chamada de viabilidade, ou seja, a possibilidade desses embriões se desenvolverem de forma saudável, digamos assim. Então, esse congelamento, ele gera danos nesses zigotos, e aí a gente faz o quê? Descarta, né? Joga fora, porque a pessoa já conseguiu fazer a inseminação, já teve os filhos, e aí vai fazer o quê com esses três embriões remanescentes? Não faz nada, né, com esses 3 óvulos remanescentes. E aí surge
uma pesquisa, né, que bomba muito até hoje, que é a pesquisa com células-tronco. Ou seja, esses cientistas pegam esses embriões que seriam descartados, tá, gente? Então, lembrando que não é um bebê congelado não, tá, pessoal? É só, assim, um ovócito com espermatozoide que se fundiu, formou um grupo de células, não tem nem distinção, são só células, assim. A gente congela eles com 8 células, então a gente sabe que quando tem a fecundação, esse óvulo, desculpa, se divide em 2, depois em 4, depois em 6, depois em 8, desculpa. Sequelei aqui. Depois em 8, aí congela, tá? Então, gente, não é nem um bebê, não é nada, não é um feto, não é nada. Então, são conjuntos de células congelados. Então, o pessoal que estuda células-tronco pega esses óvulos que seriam descartados, tá? E começa a fazer um estudo. E essa célula-tronco, ela tem um potencial incrível, que é um potencial de desenvolvimento ou de produção de qualquer tipo de célula, tá? Ou seja, lembra aquela... Talvez vocês não lembrem, mas aquela atleta, a Laís, que ela sofreu um acidente de esqui e tudo mais, e ela teve uma lesão muito séria na coluna. Então, das pesquisas com células-tronco é conseguir curar essas pessoas com lesões graves na coluna. Então, essas células, né, essas células-tronco vão produzir neurônios, que são constituintes da medula espinhal, ou medula espinal, tanto faz, e aí você vai conseguir ter uma regeneração dessas pessoas que sofreram acidentes muito graves. Não só isso, gente, mas a relação, por exemplo, se você tem um ente querido que está precisando de um transplante de algum órgão do tipo, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir um órgão compatível para uma pessoa que está precisando de transplante. Então, a ideia das células-tronco, você consegue fazer a extração, muitas vezes, de células da própria pessoa para você conseguir produzir um órgão in vitro, ou seja, no laboratório e depois fazer um transplante. Então, já tem vários estudos das pessoas que conseguem fazer um rim artificial entre aspas, é um rim de células-tronco, um coração de células-tronco, por aí vai, tá? Então, gente, rolou muita polêmica no começo do estudo de células-tronco justamente por causa dessa ideia das células-tronco embrionárias, tá? E as células-tronco adultas são células-tronco com menor potencial de diferenciação, ou seja, ela não vai se diferenciar em qualquer grupo celular, tá? E você consegue coletá-la já do indivíduo adulto, tudo bem? E a gente vai discutir isso melhor. Espero que vocês tenham entendido que eu não estou fazendo crítica à religião, nem nada do tipo, mas rolou essa polêmica, eu acho importante vocês saberem, né? E isso meio que deu uma empurrada nas discussões sobre o que seria a vida, né? Sobre quando começa a vida. E é bem legal a gente falar sobre isso, né? Porque, enfim, houve uma trava, teve uma época que a galera não conseguiu estudar a célula-tronco embrionária. Só lembrando que, assim, esse material seria descartado. Então, ao invés de ser descartado, porque não vai ficar congelado para sempre, né? As empresas, elas não mantêm esses óvulos congelados. A galera pegou para um bem que é, assim, um bem coletivo, né? Você fazer esse tipo de estudo que vai melhorar a vida de diversas pessoas que precisam disso. Então, vamos lá. Então, definição de célula-tronco. Então, célula-tronco é uma célula indiferenciada, capaz de se autorrenovar e de se transformar em vários tipos de células que formam diferentes tecidos do corpo humano. Por isso, elas são capazes de regenerar os tecidos e órgãos lesionados, tá? Então, promove a recuperação e o procedimento a qual essas células são utilizadas chama-se terapia celular. Isso que a gente já discutiu, tá? Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos falando sobre isso. Vamos lá. Tipo de célula-tronco. Além de células-tronco embrionárias e células-tronco adultas, a gente tem algumas classificações, tá? Deixa eu só baixar minha telinha aqui para eu conseguir ler tudo. Então, olha, totipotente. Tote vem de tudo, tudo. Consegue fazer tudo. Então, são células que conseguem produzir desde tecidos até tecidos placentários, tá? Por isso que vem de tudo, de tote, de tudo. Então, quando a gente tem uma fecundação e produz um zigoto, até 4 células, que é o que a gente chama de blastocélio, um pouquinho antes, agora me fugiu a palavra, mas até um pouquinho antes do blastocisto, blastocélio não, desculpa, do blastocisto, a gente consegue fazer essa retirada das células-tronco. Lembrei, da mórula, tá? Que é um pouquinho antes. Quando começa o blastocisto, a gente já tem uma
diferenciação um pouco mais significativa. Então, até mais ou menos 8 células por aí, a gente consegue retirar essas células totipotentes, tá? Ou seja, produzir qualquer grupo celular, ok? A gente teve um desencontro de informação aqui, né? Mas, enfim. Então, a partir desse momento que a gente tem um blastocista, a gente tem 8 células. Lembra que eu falei para vocês que de 4 virava 8, de 8, 16, por aí vai, né? Que você dobrava esse crescimento celular. Então, a partir daqui dessas divisões entre 16, fica um pouco mais complicado, porque os embriões já começam a se diferenciar em relação aos tecidos placentários e os tecidos embrionários, tá? Então, enfim, é só a partir daí que não fica muito fácil de você conseguir retirar célula-tronco. Então, vamos lá. Pluripotentes, eles se transformam em quase todos os tecidos, exceto tecidos embrionários, tá? Então, após esse momento que a gente tem a formação do embrioblasto e do trofoblasto, nessa separação, então, esse embrioblasto que está aqui, ele consegue formar células-tronco, mas esse trofoblasto vira placenta. Então, a galera tira essas células-tronco aqui, mas isso aqui não funciona porque vai virar placenta, tá? Então, essa maçaroca de células que está aqui, ele tem potencial de pluripotência, ou seja, de se transformar em vários tipos celulares. A maioria deles menos placenta. Espero que não esteja ficando confuso, pessoal. Depois tem uma imagem que vai dar uma clareza melhor sobre isso. Multipotente, quase todos os tecidos do corpo humano. Então, por exemplo, as células tronco retiradas do cordão umbilical, que a galera muitas vezes utiliza para fazer transplante de medula óssea, por aí vai, tem um potencial muito importante, tá? Potencial, por exemplo, auxiliar essas pessoas que sofrem de doenças como leucemia, né? Que tem uma disfunção na produção de células sanguíneas. E aí, a gente teve até uma novela que falou sobre isso há muitos anos atrás, talvez vocês nem fossem nascidos ainda, mas ela falava sobre isso, né? Sobre uma menina que sofria de leucemia e aí a irmã recém-nascida acabou doando essas células do cordão umbilical para que ela fizesse o tratamento para leucemia. Células oligopotentes. Poucos tecidos do corpo humano, ou seja, ela tem um potencial bem limitado, geralmente são células já adultas. Então, por exemplo, se eu tirar uma célula, deixa eu pensar aqui, uma célula da pele. Então, ela vai ter um potencial muito limitado. Ela vai poder virar mucosa, ela vai poder virar tecido epitelial e tal, mas ela vai ter um potencial bem limitado. E células unipotentes, elas se desenvolvem em um único tipo celular, tá? Então, por exemplo, as células que produzem espermatozoides e ovócitos, elas só produzem aquele grupo celular. Não adianta você colocar essa célula em outro meio, ela só produz isso, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, o zigoto, né, assim que a gente tem a fecundação de espermatozoide com ovócito. O embrião, com 3 dias de vida, que a gente tem mais ou menos, é que eu tô no claro, a imagem tá bem ruim assim para mim, mas eu acredito que a gente tem umas 8 células aqui, tá? E o embrião com 5 dias, é isso que eu falei para vocês, gente. Então aqui, ó, a gente tem as TOT, as células tronco TOT, potentes, tudo, pode tudo, tá? E aqui as células tronco que são pluripotentes, perdão. Então, as pluripotentes, olha, a gente tem uma maçaroca aqui que a gente chama de embrioblasto, e essas células tronco aqui fora são os trofoblastos, ou seja, aquilo que vai formar placenta, tá? Então, quando a gente tira isso aqui, a gente tem potencial, mas não potencial de produzir placenta, porque as células tronco da placenta já se separaram daqui. Então, embrião de 4 semanas, então já é um feto que começa a se diferenciar. Então, a gente tem um determinado grau de diferenciação. Se eu coletar células tronco aqui, elas já são adultas, ou seja, elas não têm esse potencial incrível que as células TOT e pluripotente possuem, tá? Mas ainda assim, elas têm potencial de célula-tronco adultas, de se transformar em diversos grupos de tecidos, mas não tanto quanto esses primeiros grupos, ok? Então, outro exemplo aqui de células-tronco, então eu tenho produzindo tecido nervoso, neurônio, né, que vai compor o meu cérebro, e eu tenho produção de fibra muscular, que vai compor o coração, e por aí vai, tá? Muitas coisas, muito potencial. Vamos lá.
Qual a aplicação disso? Então, o FRJ pesquisa o FRJ é uma universidade, tá? Pesquisa o uso de células-tronco para tratamento com pessoas de coronavírus. Olha que interessante, está rolando agora, neste momento. Por quê? As pessoas que têm lesões muito graves do corona, elas acabam apresentando, vou ser redundante, eu odeio quando isso acontece, lesões no pulmão, tá? Então, o pulmão fica com bastante dano acarretado pela infecção do corona, e aí esse dano no pulmão muitas vezes é irreversível, isso causa uma insuficiência respiratória, ou seja, a pessoa ela não consegue respirar direito por causa do corona, tá? Porque o corona, literalmente, quando ele entra nas células do pulmão, ele danifica muito essas células. Então, a galera está estudando tratamento com células-tronco para recuperar essas células que foram danificadas pelo corona, tá? Então, olha aí, um potencial tratamento para o corona, tá? Ainda não foi comprovado 100%, mas a galera está estudando e olha o potencial de células-tronco chegando até a questão do corona, gente. Muito legal. Então, ó. Outro exemplo, implante com células-tronco promete curar lesões do infarto. Então, o que é o infarto do miocárdio, infarto do coração? É quando falta oxigênio e nutrientes para determinada região do coração e essas células acabam morrendo, tá? Isso gera uma insuficiência, né? Porque o coração ele precisa funcionar como um todo, e aí a gente tem como alternativa fazer um implante de células-tronco, porque a gente regenera esse tecido que morreu, que necrosou, e aí você consegue aumentar o tempo de vida dessa pessoa que sofreu um infarto. Também uma aplicação bem interessante de células-tronco, viu? Que legal. Então, olha, nós agora vamos falar, deixa eu só passar aqui, sobre tecidos, tá? Então, gente, eu vou ser muito honesta com vocês. A apostila de vocês, ela meio que quis juntar tudo numa coisa só. Ela, igual quando você faz, sei lá, uma vitamina de tudo que tem na tua casa. Então, foi isso que a apostila de vocês quis fazer. Então, ela quis falar sobre um assunto muito extenso, tá? Que são células animais, organelas e por aí vai. E falar também de tecido, só que ela tá falando de uma forma bem rasa. Então, assim, é muito complicado. Eu acabei colocando esse resuminho para vocês, que eu acho que vai ser mais ou menos o que a apostila cobrou. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, mas eu acho que, por exemplo, tinha que ter um módulo só para falar de tecido, tá? Porque, enfim, senão vai ficar absurdo. Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de tecidos, né? Eu vou fazer o resumo dos tecidos que a gente tem no nosso organismo. Então, a gente tem o tecido epitelial, tá? O tecido epitelial é um tecido de proteção e revestimento. Ele vai revestir não só a superfície do corpo, do nosso corpo, mas também as partes internas, ou seja, como eu comentei para vocês, o trato respiratório, as mucosas, enfim, de maneira geral, o nosso sistema genital também vai estar revestido por tecido epitelial. Então, assim, função dele é proteção, tá? Depois, a gente tem um tecido muscular, que ele vai ser formado de fibras que vão auxiliar no movimento, ou seja, contração e relaxamento, tá? Então, contração e relaxamento. Isso aqui tudo é tecido muscular, tá, gente? Depois nós temos o tecido nervoso. O tecido nervoso ele está muito conectado com o tecido muscular. Então, se eu estou fazendo isso, é porque o meu cérebro está mandando um sinal para os meus músculos aqui do meu dedo para que eu faça esse movimento, tá? Então, esse tecido nervoso ele não vai estar localizado só no meu cérebro. Ele vai percorrer, esses nervos percorrem todo o meu corpo, percorrem a minha medula espinhal, percorrem a minha pele, por aí vai, porque a sensação, né, o sentir, tanto calor, quanto frio, quanto a dor, quanto, enfim, se um objeto é pontiagudo ou não, está relacionado com o tecido nervoso. Então, ele percorre todo o nosso corpo, tá? Não só nosso cérebro, nervos e por aí vai, tá? Então, ó, aqui a gente está falando de tecido conjuntivo, né, que é um tecido de preenchimento. Então, como exemplo aqui, né, a gente tem um tecido adiposo, então, onde a gente tem as nossas gordurinhas aqui, tá rico em tecido adiposo, que é um tecido de armazenamento de energia, tá? Tecido ósseo, que é um tecido de sustentação para o nosso corpo. Tecido cartilaginoso, que vai ser um tecido de proteção desse tecido ósseo, tá? Então,
entre uma articulação, ou seja, entre a comunicação entre dois ossinhos, a gente vai ter uma cartilagem, que é para evitar que esses dois ossos se atritem, tá? Se raspem. Então, esse tecido cartilaginoso é um tecido de proteção. Tecido cartilaginoso a gente também tem na orelha, ó. Então, essa parte aqui molinha é cartilagem, tá? É um tecido que não tem predominância de vasos sanguíneos. Então, é um tecido que é bem molinho e, ao contrário do tecido ósseo, que tem bastante vasos sanguíneos, né? Então, o cartilaginoso não tem muito, não. Tecido sanguíneo, que é um tecido que a gente vai falar melhor, tá? Então, olha, o tecido sanguíneo ele é dividido basicamente em 2 grupos celulares e um fragmento celular. Então, esses 2 grupos celulares são as hemácias, que são capazes de transportar oxigênio, e os glóbulos brancos, ou leucócitos, que são células de defesa do nosso corpo, tá? E aí a gente tem plaquetas. Plaqueta é célula? Não, é fragmento de célula, é pedaço de célula, tá? Por isso que eu não falei 3 grupos celulares, só 2 grupos celulares e um fragmento de célula. Então, vamos lá. Então, o nosso sangue ele é dividido em plaquetas, que são importantes para a coagulação sanguínea, hemácias, que são importantes para transporte de oxigênio, e leucócitos, que são as nossas células de defesa, tá? Então, quem aqui já teve dengue sabe que tem que ficar indo no hospital para acompanhar as plaquetas, tá? Porque o vírus da dengue é um vírus que vai atuar na diminuição das plaquetas sanguíneas. Portanto, se você não acompanhar direitinho, você aumenta a possibilidade de você ter uma hemorragia, tá? Então, pode evoluir para um quadro bem grave se a gente não observar aí as nossas plaquetas, tá? As hemácias, elas têm relação com o transporte de oxigênio, como eu já comentei para vocês mais à frente, mais anteriormente, tal. E os glóbulos brancos, que são basicamente a defesa do nosso corpo, é a polícia do nosso corpo. Eles vão defender de qualquer invasão de micro-organismos, de bactérias, de vírus e por aí vai, ok? Então vamos lá. Isso aqui é uma lâmina, como se eu tivesse pegado uma gotinha de sangue e pingado e olhado no microscópio. Então, a gente vê bastante glóbulos vermelhos, ou seja, hemácias, tá? Que transportam oxigênio, os glóbulos brancos. E aqui, gente, é como se eu tivesse pegado o sangue, tirei sangue da pessoa. Você foi lá no laboratório, não tirou sangue, tá? O sangue, obviamente, está todo homogêneo, vermelhinho. Mas aí, se você ou deixa ele lá paradinho numa estante um tempinho, ou você centrifuga ele, não com a mão, né, com equipamento específico, você tem separação desse sangue numa parte que a gente chama de elementos figurados, que são as nossas células, e a parte líquida, que é composta do meu plasma sanguíneo, tá? Então, o meu sangue, na verdade, ele é uma mistura heterogênea. Como assim? Ele vai ter uma parte líquida e uma parte sólida, tá? Então, o meu plasma, que vai ser composto, basicamente, de água, sais minerais e por aí vai, e as minhas células sanguíneas, meus elementos figurados, ok? Então, o meu plasma, ele é bem translúcido, assim, meio amarelado, transparentezinho. E as minhas células aqui. Então, olha, eu formo essa película branquinha, que são os meus glóbulos brancos, e essa parte aqui que eu tenho as minhas hemácias, tá? Esse é o nosso sangue. O nosso sangue é basicamente isso, só que fica tudo misturado na nossa corrente sanguínea. Ok, pessoal? Então, olha, isso aqui é uma microscopia eletrônica, tá? Tá colorida artificialmente. E é um vaso cortado. Ele pegou um vaso e cortou. Olha só como é que as hemácias ficam, que interessante. As hemácias e aqui os leucócitos em roxinho, tá? Tá colorido artificialmente, tá, gente? Por isso que, enfim, o glóbulo branco não tá branco. Porque senão, né, a imagem tá toda branca, não ia conseguir enxergar nada. Então é bem interessante. Olha só como que nosso vaso transporta essas células. Bem bacana, né? Essa foto eu acho muito irada. E eu acho a hemácia é bem parecida, sei lá, com um mentozinho. Ou com fandango, sei lá, se eu colhei. Vamos lá. Então, diversidade celular. É uma parte da nossa apostila que ele fala em diversidade celular. Ou seja, células diferentes que a gente tem no nosso organismo. Então, olha, espermatozoide, né? Todo mundo já tá careca de saber o que é um espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele tem uma especialização que é chamada de flagelo. Então, o flagelo vai permitir com que ele se locomova, né, que ele se locomova durante a ejaculação até que ele consiga chegar e fecundar um ovócito,
tá? Então, essa estrutura, não é só espermatozoide que tem flagelo, tem, enfim, outros grupos celulares, mas a gente tá falando de protozoários, então, tipo, por isso que eu não contei, porque a gente tá falando só sobre célula animal para não dar uma confundida, tá? Mas, enfim, microvilosidades, que são especializações do tecido, tá? São dobras na membrana plasmática para aumentar uma parada que a gente chama de superfície de contato, tá? Então, imagina o seguinte, se eu tenho, eu peguei uma fita, poxa, não tem nada aqui para exemplificar. Ah, tem. Então, olha, isso aqui é o fio do meu mouse, tá? Então, imagina que isso aqui tem 10 centímetros, tá? Isso ocupa tal espaço. Agora, se eu fizer algumas dobras aqui, tô fazendo dobras, eu consigo utilizar basicamente todo o meu fio, tá? E ocupar esses 10 centímetros. Finge que eu tô conseguindo, tá, gente? É importante só a gente tentar. Conseguir, nem sempre conseguimos, mas olha, vocês estão entendendo a ideia. Ó, eu consegui dobrar esse fio e ocupar os mesmos 10 centímetros. E quando eu estico ele, olha o tamanhão que eu consigo ocupar. Galera, ficou um pouco confuso, mas é o seguinte, as microvilosidades, elas aumentam a área, tá, de superfície. Ou seja, eu dobro essa superfície e consigo aumentar a minha capacidade de absorção da minha célula. Então, isso tem, por exemplo, os nossos intestinos. Os intestinos, eles têm uma área de absorção, né, que é causada pela dobra da minha membrana, muito maior do que outros grupos celulares, como, por exemplo, uma célula epitelial que não está preocupada com absorção, só com proteção. Entenderam, galera, essa ideia? Então, ó, se eu ocupo um determinado espaço, 10 centímetros, tá? De uma linha reta, é só aquilo. Mas se eu conseguir dobrar essa linha o máximo que eu puder, eu vou ocupar os mesmos 10 centímetros, só que eu vou ter uma área de absorção muito maior. Vocês estão conseguindo entender? É tipo mais em menos espaço. É essa a ideia, entendeu? Para fechar, a gente tem aqui um tecido que é rico em cílios, tá? Que são células que estão presentes, por exemplo, no nosso trato respiratório, tá? E nosso trato respiratório, ele produz muco, produz catarrinho, tá? Então, essa célula grandona é uma célula que é produtora de muco, e esse muco vai ser produzido e levado por esses cílios para fora do nosso corpo, tá? Porque todo micro-organismo ou todo corpo estranho que entra, ele vai precisar sair. Então, ele fica agarrado nesse muco e a gente elimina depois, ou tirando meleca e por aí vai, tá? Então, tirar meleca nada mais é do que muco seco grudado com as impurezas do ar que a gente está respirando, tá? Então, só um exemplo aqui de diversidade de grupos celulares. Pessoal, é isso. Essa aula foi bem extensa, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me procurem, tá? Procurem os outros professores das aulas ao vivo. E é isso. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.